A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Mais um programa Sementes da Fé. Continuemos na imersão na carta aos Filipenses. Hoje iniciaremos capítulo 2, 24 de maio de 2026, a espiritualidade de Cristo Jesus na prática do amor e da humildade. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié. Amados e queridos irmãos, nossa programação de cultos, toda terça, sexta e domingos. Terça, estudo bíblico às 19h20, sexta, culto da restauração também às 19h20 e aos domingos, o culto da família. E estamos lá de braços abertos, esperando você e a sua família para cultuarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Deus, o Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia no capítulo 2 da carta aos Filipenses, dos versículos de 1 a 4, que diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que o Senhor nosso Deus e Pai esteja nos dando graça e conhecimento para que possamos crescer no conhecimento do Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Para quê? Para que eu e você possamos considerar o outro superior a nós mesmos e estarmos prontos e aptos a ajudar o meu e o teu semelhante, em nome de Jesus. Na prática do amor e da humildade, consideremos uns aos outros, para que o nome do Senhor esteja sendo glorificado na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, na continuação da imersão na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, depois de chamar a igreja do Senhor Jesus a viver de modo digno, ao qual foi a semana passada, o apóstolo agora desce ao nível prático e relacional. Como essa vida redimida se expressa no convívio diário? A resposta está na construção de uma comunidade marcada por unidade, humildade e amor sacrificial. Na perspectiva da espiritualidade paulina, não existe maturidade espiritual sem transformação nos relacionamentos. O evangelho que nos reconcilia com Deus também nos reconcilia com o próximo. Também nos reconcilia uns com os outros.
E o versículo 1 vai nos dizer assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, essa é a base da vida redimida. Paulo apresenta 4 fundamentos espirituais aqui neste versículo: exortação em Cristo Jesus, direção e encorajamento, consolação de amor, cuidado relacional, comunhão no Espírito, unidade espiritual e entranhados em afetos e misericórdia, sensibilidade interior. Esses elementos não são teóricos, são experiências reais da vida em Cristo Jesus. Em outras palavras, estes elementos não são discursos, não são apenas teoria, mas a praticidade da vida e do Evangelho em nós e através de nós, para a glória de Cristo Jesus. E o que a espiritualidade de Cristo nos revela? Que a vida cristã nasce de uma experiência profunda com Deus, que transborda para os demais, que transborda para os outros. Que você consiga atingir o maior número de pessoas. Com o quê? Com uma vida cristã profundamente experienciada em Jesus Cristo. A espiritualidade autêntica, ela não é fria, ela não é mecânica, ela é afetiva, relacional e viva no Espírito Santo de Deus. Você apenas conhece essas verdades ou realmente as experimenta? É uma pergunta que não quer calar, como reflexão para mim e para você nesta manhã de domingo. Você apenas conhece a Cristo de ouvir falar, conhece através da biografia dele, que é os evangelhos na Bíblia Sagrada, ou realmente você vivencia, experimenta, tem experiências espirituais profundas, não só para viver, mas para transbordar e atingir o maior número de corações possíveis? O versículo 2: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Paulo chega a dizer que vai trazer ao coração dele a alegria que nasce da unidade. Então o apóstolo revela o que traz plenitude ao coração pastoral: uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que estão todos empenhados em um só propósito, em uma só missão. E quais os elementos dessa unidade, pastor? Mesmo pensamento, alinhamento em Cristo Jesus, mesmo amor, vínculo afetivo, uma só alma, profundidade relacional, um só propósito, direção comum. Todos indo no mesmo caminho, na mesma pegada, na mesma jornada cristã. Para quê? Para atingir e cumprir com responsabilidade o propósito de Deus. E o que a espiritualidade do Evangelho nos diz? Que a unidade não é uniformidade, mas harmonia em Cristo Jesus. Qual a ênfase pastoral do apóstolo Paulo nesse sentido? A maturidade espiritual se evidencia na capacidade de caminhar juntos. Você promove unidade ou fortalece diferenças? Qual o seu comportamento? Versículo 3, parte A, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. Por isso, o apóstolo Paulo nos orienta e nos alerta neste versículo o perigo do ego. Nada façais por polarização. Mas precisamos entender que temos que viver numa pluralização. Aqui Paulo confronta 2 grandes inimigos da vida cristã:
partidarismo, divisão por interesses pessoais e escusos, vanglória, busca de reconhecimento. Nós sabemos que a Bíblia nos revela que toda glória, toda honra pertence ao Senhor. E a Bíblia nos revela ainda que nele não divide a glória dele com ninguém. Então, desarmemos, nos esvaziemos. Para quê? Para deixar o Espírito Santo de Deus operar em nós e através de nós, como instrumentos de justiça na mão do nosso Deus e Pai. Qual a espiritualidade de Jesus? O que é que ele nos revela? O que é que ele nos diz? Toda a experiência e ensinamento do Mestre. O ego não pode governar quem foi transformado por Cristo Jesus. O ego já não tem mais vez. O ego ele é suprimido pela transformação de mentalidade através de Jesus Cristo, porque agora nós temos a mentalidade de filhos e não mais a mentalidade de escravo. Precisamos estar atentos, apercebidos e vigilantes para não incorrermos neste erro, deixar o ego dominar, deixar o ego governar a minha e a tua vida. Qual o maior obstáculo da vida espiritual? Não é as coisas externas, é o ego não redimido, é o ego não convertido, é o ego sem metanoia, sem uma transformação, para que o nome do nosso Senhor e Deus seja exaltado e bendito na terra através de nossas vidas. Suas atitudes são guiadas por Cristo Jesus ou pelo seu ego? Pergunta que não quer calar para a reflexão nesta manhã. Versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses, a parte B vai dizer assim: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui está um princípio revolucionário. Por quê? Porque a essência da vida cristã é humildade. Então aqui está o princípio para revolucionar a minha e a sua vida. Não se trata de inferioridade, mas de valorizar o outro acima de si mesmo. Se a sociedade vivesse este versículo 3, parte B, do capítulo 2 da carta aos Filipenses, consideremos uns ao outro superior a si mesmo. Isso só é possível quando o coração de toda uma sociedade foi tocada pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo. E precisamos permitamos urgentemente tornar possível um coração de carne, quebrantado diante do Pai, cheio da sua graça e do seu Espírito, para que eu e você possamos valorizar o outro acima de nós mesmos. E qual a espiritualidade de Jesus nesse tocante? A humildade não é esforço humano, é fruto de um coração transformado. Quem entende a cruz não vive para a exaltação própria. Quem entende a cruz aponta para Jesus, aponta para Ele na cruz. Para quê? Para que toda honra, toda glória e toda exaltação seja dele, por ele, para ele. Glória ao nome dele. Você consegue honrar o outro sinceramente? Você consegue dar honra ao outro em tudo que ele faz? Você consegue ter uma humildade, de um esvaziamento total e irrestrito de si mesmo, para que possa enxergar e honrar o seu semelhante? E o que o versículo 4 nos diz, pastor?
Não atente cada um para o que é propriamente seu. Uma vida voltada para o outro. Uma vida experienciada. Uma vida totalmente de ressignificação, para que eu e você possamos entender que o mais importante para que o meu e o teu coração se encha de alegria é quando nós ajudamos o próximo, é quando nós damos a mão ao próximo para abraçá-lo, damos mão para poder uma palavra de atenção, porque às vezes nós só pensamos no feijão. E às vezes a pessoa não precisa de feijão, ela precisa de atenção, ela precisa de uma escutatória, ele precisa de alguém que pare e olhe dentro dos olhos para ouvir a sua angústia, a sua tribulação, e diante desse momento ter uma comunhão no Espírito Santo, e que saiamos daquele lugar um restaurado, renovado, transformado, e você alegre, feliz. Por quê? Porque você tem uma vida voltada para o outro, uma vida voltada para o seu semelhante. E você conseguiu tirar uma pessoa que estava totalmente angustiada para um coração mais leve, que todo o peso, toda a carga que estava sobre os seus ombros, naquele momento Jesus, através de você como instrumento de justiça, transformou aquele fardo pesado em um fardo leve. E Paulo amplia esse ensino do versículo 4 do capítulo 2 da carta aos Filipenses. Qual a ampliação que o apóstolo Paulo dá? Não é abandonar as suas responsabilidades. Não é isso que estamos dizendo. Não é você parar a sua vida, não é você se esquivar de as suas responsabilidades em prol do outro, não. É em meio à sua caminhada, é em meio ao atendimento das suas responsabilidades. Você não abandonará aquele que Deus colocar em suas mãos. É não viver centrado em si mesmo. É você não viver no seu clã, com o seu ego, pensando apenas no seu umbigo. É você viver uma vida plural. É você viver uma vida com os olhos abertos, com uma visão panorâmica. E diante desta caminhada, dessa jornada, você vai percebendo quem precisa de você, quem precisa de mim. E nós estaremos, em nome de Jesus, com os braços abertos para ajudar, para abraçar, para dar uma palavra de conforto, para dar uma palavra de ânimo, para dar uma palavra de esperança. E o que a espiritualidade do nosso Redentor diz? O redimido deixa de viver para si e passa a viver com propósito no outro, porque Jesus morreu por mim. E agora eu preciso morrer para o meu eu, morrer para o meu ego, morrer para as minhas vontades, a fim de as pessoas aflitas, ao me encontrarem, a sentar na mesa comigo, na mesa da comunhão, ela saia daquele lugar mais leve, uma esperança em seu coração, dizendo: Deus existe e me ama, porque mandou um filho seu nesta manhã para falar comigo e eu perceber a alegria do Pai para com a minha vida. A espiritualidade cristã, ela é essencialmente, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM, relacional e sacrificial. Nós precisamos entender que além do relacionamento em Cristo,
nós precisamos nos sacrificar às vezes, como Jesus na cruz sacrificou-se por mim e por você. E a Bíblia vai dizer mais: nós não merecíamos, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos afastados do Pai. E mesmo sem nós o conhecermos, mesmo sem nós o amarmos, Ele já nos amou primeiro e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso que a espiritualidade dele é essencialmente na relação, no sacrifício, na oferta, no louvor, na adoração, para que o nome do nosso Deus e Pai seja louvado, exaltado, bendito na terra todos os dias, através de mim e através de você. Nós temos que ter isto em mente, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM. Um sacrifício de amor pelo outro. É uma vida marcada e voltada para o meu semelhante. O meu semelhante não é o diferente. O meu semelhante não é o concorrente. O meu semelhante é meu irmão. Nós temos o mesmo Pai e entendo o mesmo Pai. Precisamos agir como irmão, assim como nosso irmão mais velho, a saber, Jesus Cristo, agiu em nós e quer agir através de nós. Sua vida gira em torno de você ou inclui o cuidado com os outros? Como está a sua vida? Se você parar nesse momento, fechar os seus olhos, inferir, elevar os pensamentos ao trono da graça neste momento, exatamente agora, nesse dia chamado hoje, qual o giro da sua vida? A sua vida está girando em torno de quem? Apenas do seu clã? Apenas do seu umbigo? Só com os seus familiares? Ou ela inclui o cuidado com o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de frente, o vizinho do fundo, o colega de trabalho, o colega de faculdade, da escola, seja em qual situação relacional você se encontra neste momento? Como está o seu cuidado? Porque quem ama, cuida, meu irmão. Quem ama, cuida, minha irmã. Quem ama, cuida. Ouvintes da GQE-FM. Precisamos ter esse amor, porque nós fomos amados pelo Pai. Nós fomos amados por Jesus de tal maneira que Ele entregou-se na cruz do Calvário por mim e por você. Eu costumo dizer que o nosso direito é não ter direito. O nosso direito era morrer. Mas Jesus, na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. Por isso que temos vida, e vida em abundância, para viver eternamente, para ter uma mentalidade de filho que pensa no eterno, para viver a eternidade com Ele. O que Filipenses capítulo 2, do versículo 1 a 4, revela a espiritualidade de Cristo Jesus, para irmos para a conclusão dessa manhã maravilhosa com Cristo Jesus. Experiência real com Cristo. Uma experiência profunda, verdadeira, genuína com a pessoa bendita de Jesus. Só assim a gente vai conseguir alcançar pessoas. Quando tivermos uma experiência própria, uma experiência real com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Fazemos parte do corpo de Cristo, unidade no corpo. Ele é o cabeça. Toda a igreja na face da terra é o corpo vivo de Cristo, sendo moldado, montado, construído até a estatura dele, a estatura de varão perfeito. Como conseguimos expressar a espiritualidade de Cristo Jesus, pastor? Renunciando o ego, renunciando o eu, renunciando as suas vontades, renunciando os seus quereres
para unicamente obedecer e cumprir o propósito de Deus Pai, em nome de Jesus. Como eu posso expressar a espiritualidade do Redentor na prática da humildade? Ser humilde, meu irmão. Às vezes pensamos que humildade é classe social, humildade é pobreza. Existe pobre, orgulhoso e existe pessoas prósperas, humilde. Humildade é a capacidade de esvaziamento do ego. É a capacidade de esvaziar o eu. Isso é o ápice da humildade. Então é uma prática, é um exercício diário. É um exercício que eu e você somos encorajados para fazer todos os dias. Sermos humildes de coração, para a glória, honra e engrandecimento do nome do nosso Senhor. Cuidado intencional com o outro. Irmãos cuidando de irmãos. O que é isso, pastor? Que cuidado intencional é esse? É você ter a intenção no seu coração de cuidar do outro, de cuidar do seu semelhante. Porque ele é a imagem de Deus. E em sabendo disso, eu vou ter a intencionalidade de cuidar do meu irmão, de cuidar da minha irmã. Paulo está mostrando aqui nesses 4 versículos, ora lido, que não existe espiritualidade verdadeira sem transformação na relação cotidiana. Não existe espiritualidade verdadeira sem transformação relacional. Por quê? Porque hoje, dia 24 de maio de 2026, Deus nos chama a sair de uma fé individualista para uma fé relacional. Menos ego, mais Cristo. Menos disputa, mais unidade. Menos indiferença, mais amor. Se todos fossem como você, que tipo de igreja nós teríamos? Você já parou para pensar? Se todos pensassem como o pastor Gerson Barros, que tipo de igreja nós teríamos? Se todos pensassem como você, que tipo de igreja seria? Sabe qual é a base disso tudo, meu irmão? Sabe qual é o pilar, o alicerce? É que a base de tudo será revelada nos próximos estudos, nos próximos versículos. Do versículo 5 em diante, do capítulo 2 da carta aos Filipenses, que eu e você iremos fazer juntos, a partir do próximo domingo, dia 31 de maio. Cristo é o modelo perfeito de humildade. Então, na próxima semana, no próximo programa, nós vamos começar a partir do versículo 5, nessa imersão maravilhosa na carta aos Filipenses. Cristo é o modelo perfeito de humildade. Por quê, pastor? Porque ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se entregou por mim e por você, e agora nos chama a viver da mesma maneira, da mesma forma. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus, e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.